Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Fragmentos de Sucesso. Hoje nós falaremos sobre abertura e fechamento do preço, parte 2, dando continuidade à abertura e fechamento do preço, ok? Pessoal, antes de começar a aula, peço que vocês se inscrevam no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e compartilhem para que possa estar ajudando mais pessoas e ajudar no crescimento do canal. Desde já sou extremamente grato. Uma historinha para vocês, pessoal, tá? Só relembrando aqui desde da primeira aula, os preços de compras, eles são representados pelos touros, tá? Por que pelos touros? Quem designou, né, essas ordens de compra e venda representadas por esses animais foram os japoneses, tá, pessoal? Para quem não sabe. Esses candles, essas velas, são designadas de acordo com que os ataques, né, e a mão de obra que foi representada a esses animais. No preço de compra, por exemplo, os preços eles são representados pelos touros, né? Que aonde antigamente na mão de obra dos seres humanos, o que acontecia? O humano para fazer a semeadura da terra, para ter o seu plantio, eles colocavam os touros para puxar, né, aquelas carroças para fazer as valetinhas ali para estar fazendo a semeadura da terra. E sem falar no ataque do touro. Qual é o ataque de defesa do touro? Ele vem para cima da sua vítima e ele faz com que algo seja empurrado para cima. Então ele rebate para cima, ele empurra algo para cima. Então essa é a tendência do touro. E os japoneses fizeram essa observação e designado para compra com relação ao mercado financeiro. Já com relação aos ursos, o que acontece? O ataque de um urso é simplesmente, né, ele levanta aquela pata dele e ele dá uma patada, né, fazendo com que a sua presa caia no chão. Ou então ele sobe, né, ele fica em pé e ele derruba a sua presa, certo? Então é devido a isso que foi designado ao urso, né, os preços de venda, nesse caso, onde são as ordens de vendas. Inicialmente nós estaremos falando aqui sobre os preços de compra, tá ok? Como é que funciona o preço de compra? O preço de compra, pessoal, eles abrem na parte inferior do candle e são elevados até determinada região, que é onde foi atingido o seu preço máximo. Então, aqui na parte inferior é a abertura do preço. É a abertura do preço. E na parte superior é o fechamento do preço. O que seria esse fechamento do preço? É onde há o preço máximo, pessoal, tá? Vitor, esse preço máximo é de quê? É onde os compradores, os touros, eles conseguiram elevar o preço, tá? Eles fizeram essa abertura e elevaram o preço até a máxima dele. E aí houve o fechamento, né? Agora, quando vocês visualizarem um candle nessa estrutura, com um pavio na parte superior do candle, o que isso representa, pessoal? Isto representa que o preço ele teve uma abertura. Eu vou escrevendo para vocês para ficar bem explicadinho, tá? Anotem, tá, pessoal? Peguem uma canetinha, um caderno e anotem as aulas, tá bom? O preço teve uma abertura na parte inferior, certo? Os touros fizeram com que o preço ele fosse elevado à sua máxima, né? Onde foi a sua máxima? A sua máxima foi até onde houve o finalzinho aqui com esse pavio. Mas esse pavio ele não é representado especificamente pelos touros. Devido a ter deixado esse pavio, isso significa que os ursos, os vendedores, conseguiram, tá, dar uma pauladinha aqui e fazer com que o preço fechasse a ordem aqui. Vocês conseguiram compreender? Então, essa força que houve aqui
né? Não necessariamente ela é específica dos compradores. Sim, são com relação ao dos compradores devido à sua máxima. Só que o preço máximo de compra elevou-se até aqui. Era para ter fechado igual esse aqui no anterior, né? Sem ter deixado nenhum pavio. Isso significaria que os compradores estavam com força total. Só que devido a ter deixado esse paviozinho aqui, significa que os vendedores falaram assim, falou, não, meu amigo, você já subiu demais, vamos descer um pouquinho, né? E aí eles foram e tacaram uma pauladinha e o preço foi fechado nessa ordem aqui. Então vamos exemplificar aqui, simplificar, tá? Vamos lá. Então houve a abertura do preço, certo? O preço ele foi elevado à sua máxima, correto? Logo após, os ursos, os vendedores, falaram assim, meu amigo, vocês estão com muita força, está na hora de descer um pouquinho. Os ursos, né, os vendedores, conseguiram trazer a sua máxima de preço aqui, tá? A sua, nem seria representada a sua máxima, seria a sua mínima, né? Porque, na verdade, se fosse a máxima dos ursos, eles teriam feito o quê? Deixado todo esse paviozão aqui no candle e fechado a sua posição provavelmente aqui embaixo. Mas isso não aconteceu. Então, aqui é a mínima de venda, ok? Aqui é a máxima de compra e esse aqui é o preço de abertura em mínima de compra também. Entenderam? Espero que tenham compreendido. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade, tá? Quando houve o fechamento aqui, né, então entendemos que, por mais que os compradores estavam com muita força e trouxeram, elevaram o seu preço na região máxima, mas os vendedores falaram assim, não, vamos descer um pouquinho, né? Então, aqui é representado o fechamento do preço. Pronto. Agora, pessoal, quando vocês, porventura, visualizarem um candle dessa forma, agora com o paviozinho na parte inferior, o que isso significa? Isso significa que o preço ele abriu, vamos colocar um pouquinho maior, né, para ficar igualado com os outros. Aqui houve uma abertura do preço, né? Mas logo, ao invés do preço ser elevado para sua máxima alta, não. Os vendedores conseguiram empurrar o preço até a sua máxima de venda. Vocês estão vendo? Máxima de venda. Deixa eu colocar aqui. Sua máxima de venda, né? Os ursos falaram bem assim, quando abriu, né? Ele já falou assim, opa, vamos empurrar o preço aqui para baixo, empurrar o preço até aqui, né? E aí, o que aconteceu? Neste momento, tá? Neste momento, os touros, né, bravos com os ursos, falaram bem assim, opa, vocês já desceram demais, aqui quem está mandando na parada, né, a tendência nossa aí é para alta, então vamos empurrar esse preço para cima. E o que eles fizeram? Depois, após os ursos terem empurrado o preço até aqui, eles falaram bem assim, vamos lá pessoal, vamos up. E o que fez? Eles elevaram o preço até a máxima do preço de compra, pessoal, ultrapassando o preço de abertura, ok? Deixando para trás de ser um preço de venda, fazendo ainda assim com que o preço ele fosse elevado até a sua máxima. E aí houve o fechamento, tá? Aqui houve o fechamento do preço em alta nesse caso, tá, pessoal? Fechamento do preço. Foi isso que aconteceu. Então vamos entender aqui a lógica, certo? Então vamos lá. O preço ele abriu, certo? Quando ele abriu, ele deu de início força vendedora, representado pelos ursos. Logo após, os compradores falaram bem assim, meu amigo, vocês estão com muita força, está na hora de a gente subir um pouquinho aqui, né? O que eles fizeram? Os touros, os compradores, empurraram o preço, chegaram até o preço de abertura, fizeram a ultrapassagem desse preço de abertura, fazendo a elevação máxima do preço. E o preço foi fechado a ordem
de compra aqui em cima. Então, isso significa força de compradores, ok? Agora, pessoal, quando vocês verem, por exemplo, um candle ou uma vela neste modelinho aqui, com um pavio tanto na parte superior do candle quanto na parte inferior, o que isso representa? Vamos entender. Aqui foi a abertura do preço. Aqui foi a abertura do preço. Mas aí, os vendedores muito ousados falaram bem assim, não, nós queremos o preço lá embaixo. Eles elevaram o preço até a sua máxima de venda. Após a sua máxima de venda, os compradores falaram bem assim, nós que estamos mandando na parada, pessoal. O que eles fizeram? Eles impulsionaram, né? O touro foi lá e vamos rebater. Pau! E deu uma chifrada lá para cima, ultrapassando aqui, o preço de abertura anteriormente, elevando o preço até a sua máxima, que foi aqui. Tá? Quando chegou lá em cima, os ursos falaram bem assim, ó, não, nada disso. Nós não queremos que vocês façam isso. Nós estamos com mais força que vocês. Vamos esperar, vamos empurrar esse preço para baixo. E o que eles fizeram? Eles falaram, falaram assim, pode descer o preço. Empurraram o preço até aqui. Pessoal, é uma historinha que os candles contam pra gente, tá? As velas, elas conversam com a gente. E logo, mais pra frente, vocês vão poder entender isso. Entenderam? Então, quando chegou aqui na máxima de compra, os vendedores falaram assim, não, vocês estão muito ousados, vamos empurrar esse preço para baixo. E aí eles empurraram o preço até aqui. Devido a esse fechamento, pessoal, esse fechamento aqui é devido ao tempo, tá? Lá nas corretoras, eles têm um tempo gráfico. E esse tempo gráfico faz a designação da abertura e fechamento de cada vela, tá bom? Ele poderia ter fechado aqui em cima igual esse candle aqui. Então isso significa que não houve tempo suficiente para que os vendedores reagissem e trouxessem o preço novamente aqui embaixo para fazer sua ordem de fechamento. Isso não aconteceu, tá bom? Então aqui foi o fechamento do preço. Fechamento do preço foi bem aqui, tá? Então, vamos entender o ciclo. O que aconteceu? O preço, ele fez a sua abertura. Aqui. Os ursos, muito ousados, falaram bem assim, nós queremos o preço lá embaixo. E uou, empurrou o preço lá para baixo. Só que aí, quando chegou aqui na máxima de venda, o que aconteceu? Os compradores falaram bem assim, não, vocês estão muito abusados. Nós queremos o preço lá em cima. Então, eles empurraram o preço para cima. O touro foi e rebateu, ultrapassando o preço de abertura e chegando à sua máxima. Mas chegando lá, o que aconteceu? Devido a essa reação aqui anterior, os ursos falaram bem assim, nada disso, nós queremos o preço lá embaixo, vamos empurrar. Só que aí, o que aconteceu? O tempo gráfico não deixou eles empurrarem o suficiente para deixar um paviozão aqui e eles voltarem novamente nessa região, tá? Que às vezes pode acontecer isso. E aí, os vendedores foram e empurraram o preço até aqui. Quando chegou aqui, significa que o tempo gráfico não consistiu e eles não tiveram força suficiente também para fazer com que o preço fosse elevado até mais abaixo. Entenderam? Então, aí aqui é representado por força de comprador segurando o preço aqui em cima, finalização do tempo gráfico. Tá bom, pessoal? Então, isso, tá, é abertura e fechamento do preço, bem explicativo com relação aos preços de compra. Tá bom? Então agora nós vamos fazer aí, a abertura e fechamento do preço de venda, tá ok? Vou apagar aqui, vamos lá. E agora nós vamos fazer sobre o preço de venda. O preço de venda, pessoal, ele é representado pelos ursos, Como eu disse para vocês, naquele ataquezinho que eles fazem. Aqui é diferente. O preço de compra, ele abre na parte inferior e fecha na parte superior, correto? Já o preço de venda, ele abre na parte inferior. Opa, me perdoa.
na parte superior e fecha na parte inferior. Então, aqui em cima é a abertura do preço. Abertura do preço. Aqui embaixo, pessoal, foi o fechamento do preço. Foi o fechamento do preço. Então vamos contar a historinha do que aconteceu. Aqui, o preço ele abriu. Deixa eu colocar bem aqui, bem rentinho, tá? Vou colocar daqui para cá. Aqui o preço ele fez uma abertura, né? Os vendedores com muita força falaram assim, vamos empurrar esse preço para baixo, os ursos. E aí eles deram uma patada aqui, ó. Tuf. E empurraram o preço até a sua máxima de venda, tá? Isso aqui é a sua máxima de venda. Compreenderam? E aí aqui foi o fechamento do preço. Tá bom? Agora, se porventura, vocês verem um candle com abertura na parte superior, deixando um paviozinho na parte superior, tá? Isso significou que aqui houve uma abertura do preço, né? Aí, o que aconteceu? Os compradores, muito ousados, falaram bem assim, vamos empurrar esse preço para cima. Quando houve aqui a abertura, eles falaram bem assim, vamos lá, pessoal, e puff, né? Os touros vieram e empurraram o preço até a sua máxima, tá? Sua máxima de compra. Mas aí o que aconteceu? Os ursos, eles estão com muita força, pessoal, mas muita força mesmo. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram e empurraram o preço novamente para baixo, ultrapassando a ordem de abertura de preço, né? E elevando o seu preço até a máxima de venda. E aqui houve o fechamento do preço por parte dos vendedores. Houve o fechamento do preço. Então vamos contar a historinha. O que aconteceu? Houve a abertura do preço, certo? Os touros empurraram o preço para cima, até a sua máxima de preço. Foi aqui. Os ursos, né, bravos, não gostaram, pessoal. E aí eles empurraram o preço, ultrapassando a abertura, certo? Sua ordem de abertura, e elevando o seu preço até a máxima de venda. E aqui houve o fechamento da sua máxima de venda com parte dos vendedores, certo? Agora, se porventura vocês verem um candle vermelho com um paviozinho na parte inferior, assim, isso significa que houve uma abertura do preço. Pessoal, eu explico bem detalhadamente para que vocês possam compreender, tá bom? Anotem isso aqui que vocês vão poder pegar bem tranquilo, tá? Então, houve uma abertura do preço, tá? Houve essa abertura do preço. Quando houve essa abertura do preço, o que aconteceu? Os vendedores, os ursos com muita força, falaram assim, ó, vamos empurrar esse preço para baixo, né, com muita força. Quando houve a abertura, eles empurraram o preço até a sua máxima de venda. Sua máxima de venda, que foi aqui.
Ah, Vitor, mas por que tem esse pavio? Porque, pessoal, os touros, né, os compradores, falaram bem assim: nós queremos empurrar esse preço para cima, vocês já chegaram longe demais. E agora nós vamos empurrar o preço. E eles foram lá e deram uma pauladinha aqui, ó. Quando chegou nessa determinada região, devido ao tempo gráfico e devido à falta de força de comprador, né, o preço foi finalizado e fechado aqui, nesta basezinha aqui. Foi fechado aqui. Pessoal, perdão aí, tá? Pela música que eu tô, né? Eu tô no... Passou um camarada na rua. Isso é na rua, tá, pessoal? Então, houve o fechamento do preço. Houve o fechamento do preço. Então, vamos contar a historinha do que foi que aconteceu aqui. Houve a abertura do preço. Os ursos, com muita força, falaram bem assim: vamos empurrar esse preço para baixo. E eles empurraram o preço para baixo. Chegando aqui, eles chegaram na sua máxima de venda. Os compradores, muito ousados, falaram bem assim: não, esse preço não pode ficar aqui. Vamos empurrar esse preço para cima. Foi quando os touros deram uma chifradinha aqui e o preço foi fechado aqui. Devido à falta de força de vendedor, não finalizou na máxima e devido à força e falta de compradores também e o tempo gráfico, foi finalizado a compra aqui, tá bom? Então aqui foi o preço mínimo de compra, porque ele seria máximo se porventura esses touros aqui tivessem empurrado o preço, ultrapassado aqui o preço de abertura e empurrado para cima e finalizado aqui, formando um candlezinho na parte verde. Nesse caso, ele fecharia assim. Mas não foi o caso, tá, pessoal? Só para vocês entenderem, compreenderem. Tá ok? Então, essa foi a historinha, né, do preço de abertura aí e fechamento de venda, com elevação aí dos compradores. Agora, nós vamos fazer aqui o nosso último candle, tá? Fechamento e abertura. Se porventura vocês visualizarem um candle vermelho com um pavio na parte superior e um pavio na parte inferior, o que isso representa, pessoal? Isso significa que aqui foi a abertura do preço, aqui foi a abertura do preço, e aí o que aconteceu? Quando houve a abertura do preço, os compradores, muito ousados, eles falaram bem assim: nós queremos esse preço lá em cima, vamos empurrar o preço para cima. Eles, bravos, pegaram e empurraram o preço até a sua máxima de compra. Mas aí, os ursos, né, bravos, falaram bem assim: compradores, vocês já foram longe demais, vamos empurrar esse preço para baixo. Eles empurram o preço para baixo, ultrapassam o preço de abertura, com muita força elevam o seu preço máximo de venda. Quando eles chegam aqui no preço máximo de venda, pessoal, o que acontece? Os touros, né, muito bravos, falam bem assim: nada disso, nós já subimos lá em cima e nós queremos força ainda. E aí eles, dão uma porradinha aqui, né, uma chifradinha, uma pancadinha e fecha a ordem aqui. Fechamento do preço, devido ao tempo gráfico e à falta de força de compradores. Então essa é a historinha, tá, de um candle, né, uma vela, que ela tem pavio na parte superior e na parte inferior. Vamos contar a historinha novamente para que fixe bem na cabecinha de vocês, tá? Então houve aqui a abertura do preço, certo? Os compradores, com muita força, falaram bem assim: vamos elevar esse preço para cima. E aí eles deram uma chifrada aqui, ó, né, empurraram o preço para cima. Mas aí os vendedores falaram bem assim: não, quem está mandando na parada aqui são os vendedores, os ursos, né? E aí eles pegaram e deram uma paulada
fazendo com que o preço ultrapassasse a ordem de abertura e chegasse à sua máxima de venda, que foi aqui embaixo. Após a sua máxima de venda, os touros falaram bem assim, não, nós queremos empurrar o preço para cima. Eles empurram o preço para cima e conseguem fazer com que a ordem fique fechada aqui. Entenderam? Pessoal, então essa foi a aula de hoje. Abertura e fechamento do preço, parte 2. Eu espero que tenha ficado bem explicadinho para vocês, tá? É com muito carinho que eu faço essas aulas, que eu espero que vocês aproveitem e curtam o máximo que possam, tá? Lembrando, pessoal, peço a todos vocês aí que me ajudem, tá? Se inscrevam no canal, deixe o seu like, ative o seu sininho de notificações, tá? E compartilhem para que haja o crescimento desse canal dentro do YouTube e possa estar alcançando mais pessoas no estudo, tá? Agora eu vou apagar, espero que vocês tenham gostado da aula, anotem isso aqui, tá? No caderninho. Eu sou extremamente grato aí pela colaboração de todos vocês. Até a próxima aula, pessoal.